E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja assistindo, eu quero que você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje, um vídeo de quarta-feira, que é aquele vídeo um pouco mais técnico, é aquele vídeo que eu vou trazer algumas ferramentas para você se tornar protagonista da sua própria vida, para você de fato conseguir ser uma pessoa melhor. E sem mais delongas, eu quero falar uma coisa antes de qualquer coisa. Você já pensou para pensar como que a nossa mente ela pode ser meio viciada em recompensas rápidas? Sabe aquela sensação de querer ficar mexendo no celular o tempo todo em qualquer notificação que aparece, ou você se sentir atraído por alguma distração na rede social, por exemplo? Às vezes você sentiu aquela vontade não somente da notificação de entrar no Instagram, entrar no TikTok ou ver algum vídeo novo no YouTube, e a gente tem aquela tendência a querer ficar vendo, né? Tudo isso tem a ver com a nossa dopamina, que é o famoso hormônio da recompensa. E hoje a gente vai conversar como que você vai entender esse controle de dopamina e como isso pode te ajudar a você conseguir manter seu foco em metas de longo prazo. Porque, de fato, a dopamina ela fala sobre uma recompensa rápida. E a meta de longo prazo ela não tem nada de rápida. Talvez ela demore um ano, anos, ou pode demorar até mais do que décadas. E assim, hoje eu vou te ensinar algumas técnicas baseadas em neurociência que vão enganar, tá, o seu cérebro e você vai conseguir aumentar de fato a sua disciplina, beleza? Então, vamos lá para a gente começar de fato esse vídeo. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o que que é dopamina e como que ela afeta de fato a nossa motivação, a nossa aquele momento de agir. E eu quero trazer um ponto antes de qualquer coisa que vocês entendam que motivação não é acordar todo dia serelepe, super mega contente, dizendo bom dia com um sorriso de orelha a orelha. Motivação não tem nada a ver com isso. Motivação não tem a ver com gritaria. Motivação não tem a ver com euforia. Motivação não tem a ver com nenhum tipo de loucura que você possa fazer. Motivação é você encontrar motivos para você agir. E a dopamina, ela ajuda muito a você ter essa motivação. Por quê? A dopamina, gente, nada mais é do que um neurotransmissor. E o que que é um neurotransmissor? Imagina a sua cabeça e pensa nela. A sua cabeça, ela tem vários sinais. E esses sinais, cada neurônio, ela passa uma informação. E o neurônio que passa a informação é um neurotransmissor. E dopamina é um tipo de informação que o teu cérebro vai passando para outros, que aí sim o seu organismo todo passa a receber essa informação. E aí, o que acontece? A dopamina, ela está envolvida com sensações de prazer e recompensa. Então, quando a gente recebe uma gratificação, quando a gente recebe um aumento, quando a gente recebe um like no Instagram, nas redes sociais, ou alguém comenta alguma coisa legal pra gente, ou comer de fato um doce, alguma coisa interessante, o nosso cérebro ele libera essa dopamina, que é a sensação de prazer. Quando alguém curte a sua foto, quando alguém comenta falando alguma coisa bacana de você, quando você finaliza alguma coisa, você fica extremamente feliz. Ou quando você come aquela sobremesa que você tanto gosta. Então, é aquela sensação de prazer imediato. Só que qual o problema disso? O problema é que o nosso cérebro, ao longo do tempo, quando a gente vai tendo de fato esse aumento de dopamina e essa frequência de dopamina, ele se vicia nesse ciclo de recompensa rápida. Por quê? Porque é uma recompensa muito barata. Um like é uma coisa que, assim, não custa nada para ninguém, você não se esforça e não se dedica tanto para tal, e isso acaba prejudicando a nossa capacidade de quê? De manter o foco em metas de longo prazo. Por quê? Porque você sempre vai ficar pensando no like que você quer receber, na comida que você quer comer, nos vídeos rápidos que você está assistindo, e tudo isso não traz uma recompensa de longo prazo, ela só traz, de fato, uma recompensa imediata. E aí, isso tem tudo a ver com a procrastinação, e isso traz um ciclo muito perigoso. Quando a gente procrastina, a gente está basicamente fazendo o quê? Cedendo a nossa tentação a uma gratificação instantânea. Ou seja, quando a gente procrastina, quando a gente deixa de fazer algo grandioso para nós, que vai beneficiar a nossa vida, por causa de um vídeo no TikTok, por causa de um joguinho que você vai jogar, por causa de um vídeo que você viu no YouTube que você vai prender a sua atenção ali. O que que acontece com isso? Você de fato está prejudicando a tua vida e está prejudicando os sonhos que você quer tanto alcançar.
Porque o prazer imediato de deixar uma tarefa difícil para depois é muito mais gostoso do que o benefício do longo prazo que vai te trazer um benefício. É muito mais gostoso você assistir um vídeo agora no TikTok ou no Instagram do que você de fato estudar e ler um livro inteiro. É muito mais prazeroso você comer um doce do que você ficar comendo dias e semanas e meses de salada. É muito mais prazeroso do que isso. Então, assim, a gente, o nosso cérebro, de fato, ele prefere esse prazer instantâneo, imediato. Mas isso acaba criando um ciclo vicioso, onde quando mais a gente procrastina e mais deixa para depois, mais difícil fica de realizar algum tipo de tarefa importante. Quanto mais você come doce, mais difícil é você comer salada. Quanto mais você fica viciado nos vídeos curtos, mais difícil é você fazer uma leitura. Quanto mais você fica vendo vídeos de cortes ao invés de estudar um podcast inteiro, mais difícil vai ser você assistir, de fato, um podcast inteiro ou um vídeo mais longo. Então a gente acaba atrapalhando o nosso cérebro e o nosso desenvolver. E aí, como que a gente vai enganar o nosso cérebro, né? E isso eu vou ensinar para vocês agora, como que você consegue controlar a sua dopamina. Fiquem tranquilos, você não vai precisar tomar remédio, você não vai precisar fazer nada. Nada mais é do que atividades para você tentar maquiar ou burlar, passar por algum caminho diferente. E aí, como que funciona isso? Bom, primeiro de tudo, você vai dividir tarefas grandes em pequenas metas. Por quê? Pegar o exemplo de um livro, eu sempre gosto de fazer isso. Às vezes a tarefa ela parece extremamente difícil, árdua, muito extensa, e a gente acaba desviando essa atenção, porque de fato a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer de forma rápida, a gente não vai conseguir fazer de uma forma fugaz, a gente vai ter muita dificuldade, muita complicação. Então, uma boa estratégia é a gente dividir esse grande objetivo em pequenas vitórias. Então, cada pequena conquista ela vai ativar a sua dopamina. Então, eu quero que você pense o seguinte: você não vai conseguir ler um livro em um dia. Dificilmente, se você tem outras coisas para fazer. O que que você vai fazer? Cláudio, eu quero ler o livro em um mês. Você vai olhar a quantidade de páginas que tem, e aí o que que você vai fazer? Olha, eu vou ler 25 páginas por dia. Tá vendo que você está criando metas menores? Ou seja, vão ser 25 páginas por dia. Eu estou na página 200, eu vou ler até 225. Eu estou na 300, eu vou ler até 325. Ou seja, você vai criando pequenos obstáculos, pequenas etapas para você passar, os famosos checkpoints, tá? E aí você vai chegando nesses checkpoints e aí você vai ficando mais satisfeito. Fala, tá, eu me prometi ler 25 páginas. Se eu li mais, eu vou ficar mais contente e a minha dopamina é mais produzida. Mas se eu não chegar, tipo, se eu chegar até o que eu queria, eu vou ficar muito contente. Se caso eu não chegar, eu tô sendo um grande procrastinador. Então esse é o primeiro ponto. Pega uma tarefa grande que você tem que fazer e divide em pequenas tarefas, que isso vai facilitar muito a sua vida, tá? Segunda atividade que eu vou passar para você é você se recompensar de forma constante. E aí, vamos pegar o mesmo exemplo do livro, que você queira ler as 25 páginas de um livro e logo depois de você terminar de ler o livro, o que que você pode fazer? Você pode comer um doce, você pode ficar 10 minutos mexendo no celular, você pode comer alguma coisa, você pode se distrair fazendo alguma coisa, você pode fazer uma caminhada, mas se recompensar constantemente é muito importante. Cláudio, mas eu no meu trabalho, eu não posso sair do meu trabalho para fazer uma caminhada. Beleza, crie pequenas recompensas para você, para que você entenda que aquilo foi uma vitória para você, de fato. Porque se você não se recompensar, aquilo vai passar a ficar meio monótono e vai passar a ficar meio maçante. E provavelmente você não vai querer mais fazer, porque isso vai durar pouco tempo. Então, uma coisa que eu te recomendo é o seguinte: crie essas pequenas recompensas e diga para você que você está se recompensando. Que você vai fazer o seguinte, ó, vou ler 25 páginas de um livro. E depois de ler as 25 páginas, de fato, eu vou ficar 15 minutos vendo porcaria nenhuma nas redes sociais. Beleza. O que que você vai fazer? Leu as 25 páginas, você vai falar para você mesmo: ainda bem que eu consegui completar a minha meta. Agora sim, eu mereço a minha recompensa de fazer o que eu quiser. E aí você vai pegar esse tempo e você disse para você que você está se recompensando. Pode parecer meio bobo, mas dizer para si faz uma diferença sinistra, sinistra de verdade. Que eu digo isso para vocês porque eu já fui aquele cara que não falava nada e eu passei a ser aquele cara que eu falava para mim.
E às vezes eu tô falando sozinho, as pessoas acham que eu sou meio maluco, mas não tô nem aí, deixa que eu falo sozinho. E eu tô falando pra mim mesmo, tá? E a terceira atividade que eu vou passar pra vocês é ter um detox de dopamina. Tá, beleza. O que que é o detox de dopamina? É você fazer uma atividade de alto impacto, tá? É, que não vai precisar de dopamina. O que que é essa atividade de alto impacto? É você evitar qualquer tipo de exposição com alguma dopamina rápida. Por exemplo, você vai pegar o seu celular e você vai desligar ele. Você vai pegar um joguinho e você vai deixar longe. É você pegar todos os doces, todas as guloseimas que você tem e jogar em outro canto, ou jogar fora, ou sei lá, o que você quiser, mas deixar muito distante de você durante um período de tempo. Eu, Cláudio, gosto de fazer às vezes detox de dopamina durante um final de semana. Ou seja, eu fico sábado e domingo sem mexer no celular. Ah, Cláudio, mas isso é muito difícil. Vai que acontece alguma coisa. Vai acontecer. E eu preciso me libertar disso. Porque quando você faz esse choque, algumas vezes, de forma recorrente, você vai deixando uma coisa muito clara para o seu cérebro. Quem manda aqui é você. E aí, quando você começa a mandar, vai chegar um momento que você vai passar o final de semana com o celular ligado, com rede social batendo e tudo mais, mas você não vai usar. Por quê? Porque você descobriu quem manda é você. Só que os primeiros momentos precisam ser de alto impacto, precisam ser de choque. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu ficava o final de semana inteiro com o celular desligado, lendo, estudando, fazendo alguma coisa. Mas o celular longe de mim. Eu não usava rede social. Eu era um cara muito viciado em rede social. Depois de fazer esse tratamento de choque, eu passei a deixar o celular ligado, só que aí eu comecei a entender que, putz, eu não tô afim de mexer no celular agora. E aí você passa a se acostumar com coisas que antes você não se acostumava. Eu passei a me acostumar a ficar com o celular ligado do meu lado, tendo um monte de notificação, e não ficar tão preocupado. Eu passei a entender que o meu final de semana eu posso ficar mexendo no Instagram ou no TikTok, ou eu posso simplesmente estudar, correr, viver a minha vida, ficar com a minha namorada e etc. Então, assim, você passa a entender depois desse detox que quem manda é você. Então, isso é um ponto muito importante para que vocês entendam. Fazer um detox é muito poderoso, tá? E uma outra técnica que eu gosto muito de fazer para superar qualquer tipo de procrastinação é o ato iniciante, os 3 primeiros segundos, 5 primeiros segundos, 5 primeiros minutos. Tem gente que bota minuto, segundo, e tanto faz. O importante é o quê? Que você se prometa fazer naquele exato momento durante um período pequeno de tempo. Ou seja, imagina que você é uma pessoa que odeia fazer atividade física. Você vai falar o seguinte, tá? Eu não gosto de fazer atividade física, é uma parada que me incomoda, é um troço que me enjoa. Só que você se prometeu que você quer emagrecer, que você quer fazer as coisas. Se prometa fazer 5 minutos por dia daquilo. Quando você se promete fazer 5 minutos, quando às vezes eu tô com muita preguiça e eu não quero ir pra academia, eu falo assim, tá, eu vou pra academia, eu vou ficar 5 minutinhos só. Aí eu vou lá, começo a minha esteira ou minha bike, vou fazer uma musculação, e aí eu falo, ah, tá, 5 minutos. Quando eu começo a olhar o relógio, bateu 5 minutos, aí eu falo, ah, acho que dá pra continuar aqui. Aí fico 10, 15, 20, 30, 1 hora, e daqui a pouco eu fiquei o tempo que eu precisava ficar. Então, uma coisa que é muito importante é que você dê esse primeiro passo, mesmo que seja pequeno, para você tentar enganar a sua cabeça. Por quê? Uma coisa que eu sempre gostei do que o Cortella falava é que ninguém gosta de lavar a louça, mas quando pega para lavar a louça, a gente lava tudo. É a mesma ideologia. Você vai pegar para fazer alguma coisa, mesmo que você vá pegar, pô, só vou lavar meu prato. Aí daqui a pouco você tá lavando o prato dos outros, daqui a pouco você tá lavando panela, você tá fazendo as coisas todas, tá arrumando a brincadeira toda. Então, no seu caso, o que você deve fazer é isso. É você se prometer fazer uma pequena atividade, uma pequena ativação, e logo depois você vai ver que você vai estar fazendo as coisas. Não precisa ficar, ah, eu me prometo fazer 5 minutos, mas aí depois eu quero ficar 1 hora inteira. Às vezes você não vai ficar 1 hora. Você vai ficar 30 minutos, vai ficar 20 minutos, mas o importante é que você inicie. Porque quando você inicia, você gera movimento. E quando você gera movimento, você tem resultado, tá? E aí, o maior desafio, né? Como treinar o nosso cérebro para buscar recompensa de longo prazo. Isso daí eu acho que é o maior desafio do ser humano no século XXI, tá? Que é o seguinte.
As pessoas têm muita dificuldade de ter essa recompensa retardada, essa recompensa atrasada, de deixar ela mais lenta, tá? Quando você é muito capaz de resistir a uma tentação, de uma gratificação instantânea, uma rede social, o que quer que seja, e continuar focado no seu objetivo final, você está exercendo uma disciplina, que é a disciplina de você se manter focado, é uma disciplina de você se manter concentrado na meta que você tanto deseja e que você tanto quer. Então, isso começa a fortalecer o seu circuito de dopamina de longo prazo. E isso, seu cérebro, ele vai ficando mais resistente à distração. Porque, gente, às vezes parece bobo, mas eu sempre falo isso nas aulas, nas palestras, que assim, o nosso cérebro ele é um músculo. E por mais que eu não seja um neurocientista, por mais que eu não seja um psicólogo, mas eu sou um entusiasta, eu gosto de estudar, eu gosto de ver sobre. E o nosso cérebro, ele é um músculo, assim como seus bíceps, seus tríceps, seus quadríceps e qualquer músculo do seu corpo. Quanto mais você fortalece ele, mais forte ele fica. Ou seja, quanto mais você fortalece o seu foco e a sua concentração, mais focado e concentrado você fica. Quanto mais você fortalece as suas metas de longo prazo, mais focado nas suas metas você fica. Então, não estou prometendo para vocês facilidade, porque jamais será. Mas aqui eu digo para vocês, é totalmente possível. E isso vai acabar fortalecendo o circuito de dopamina de longo prazo e você vai começando a ser uma pessoa mais inabalável. E assim, essa técnica que eu passo para vocês, todas essas aqui, são truques momentâneos. Elas são como uma academia, você tem que malhar todo dia. Se você for malhar uma vez por semana, você quase não terá resultado, ou nem terá um resultado de fato. Então, a mesma coisa com o seu cérebro. Se você não treinar de forma frequente, de forma consistente, dificilmente as coisas vão começar a aparecer. Então, começa a praticar essas pequenas coisas, essas pequenas vitórias, essas metas pequenas, esse objetivo grande, dividir ele em pequenas tarefas, ter a técnica do ato iniciante para você começar a fazer 5 pelo menos minutos, tendo novos caminhos neurais, porque o seu cérebro entenda que existem outras formas de você aprender, de você se concentrar, de você fazer as coisas necessárias, tá bom? E espero que você tenha entendido como funciona, porque o nosso cérebro, ele de fato, ele gosta mais de prazer imediato, mas a gente consegue treinar ele para buscar essa recompensa mais poderosa e duradoura, tá? E aí, minha pergunta para você, para a gente poder finalizar o vídeo de hoje, é a seguinte: o que que você vai fazer amanhã? Você vai começar a praticar essas técnicas que eu ensinei para você, ou você vai esperar mais um pouquinho até nunca acontecer? Então, me conta aqui nos comentários qual dessas técnicas que você mais gostou e que você vai aplicar na sua vida. E, por último, quero deixar, não menos importante, agradecer a cada um de vocês que me assistiu até o fim desse vídeo. E, além de agradecer, eu gostaria de pedir uma pequena gentileza para você, que para mim é o maior ato de gratidão que eu tenho por vocês, é quando vocês deixam o joinha no vídeo ou quando vocês se inscrevem, porque isso para mim é muito importante, para eu ver se eu estou no caminho certo, para ver se as coisas estão funcionando e se vocês de fato estão achando interessante esses vídeos aqui que eu tenho provocado para vocês, tá bom? No mais é isso. Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, como todos os outros que eu faço com muito carinho, com muito amor e sempre com muito conhecimento que eu venho buscando ao longo da minha vida e ao longo dos meus estudos, tá bom? No mais é isso. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.